Iniciando mais um vídeo no YouTube e nesse vídeo eu quero abordar um assunto que tem, posso dizer assim, falado muito comigo nos últimos dias, que é o fato da gente não ter ideias próprias. O simples fato de eu estar fazendo esse vídeo sem ter um script, sem criar ele, pelo menos a ideia inicial, a estrutura dele no ChatGPT, já é um negócio que eu vejo que praticamente ninguém mais faz. Claro que as pessoas não expõem o fato delas não usarem ou delas usarem inteligência artificial nos seus vídeos, mas eu tenho visto muitos criadores gigantescos hoje em dia que o script inteiro de vídeos deles é feito 100% com ChatGPT ou Claude, enfim, a inteligência artificial que você preferir, e eu percebo que eles estão lendo. Então, vídeos de meia hora, conteúdos densos, e eu entendo que para construir um conteúdo denso, muitas vezes você precisa de um auxílio, só que eu acho que a humanidade, no geral, está perdendo a capacidade de pensar. Então, como exercício, inclusive, para isso, eu comecei meus vídeos no YouTube, e esse vídeo, inclusive, está sendo um vídeo que eu parei, coloquei o celular aqui para gravar, e eu não tenho um título, eu não tenho nada. Claro que vai ter um título aqui embaixo, porém vai ser definido depois, porque eu simplesmente coloquei a câmera a gravar e eu pensei, cara, eu preciso exercitar minha mente para produzir. E hoje o que mais a gente vê, e não só a gente vê, mas como a gente faz também, eu creio que você crie conteúdo minimamente ou tenha a intenção de criar conteúdo e a gente não pensa mais, a gente não consegue gerar uma ideia do zero ou criar uma tendência, assim, digamos, porque hoje é muito mais fácil pegar um conteúdo que funciona. Inclusive, uma das maiores dicas de pessoas que trabalham com marketing, trabalham com redes sociais, é pegar aquilo que está funcionando e trazer para o seu nicho ou trazer para o seu negócio. Só que nesse momento em que você pega a ideia de alguém, traz para o seu negócio, você não está pensando, cara. Você não está trazendo originalidade para o seu negócio. Não para o seu negócio, que eu digo necessariamente no seu empreendimento, na sua empresa, mas também nas coisas do seu dia a dia, na sua própria rede social, na sua identidade, entende? Então, no momento que eu crio um script no ChatGPT sobre esse assunto, por exemplo, que eu estou falando agora, sobre criar conteúdo de fato com a minha cabeça e pensar, e não só ficar pegando ideias mastigadas e usar isso porque é mais fácil, porque é o que funciona, mas muitas vezes isso não é a nossa essência, sabe? Eu sou um cara que desde criança eu tenho esse instinto de criatividade muito forte dentro de mim. Inclusive, eu tenho uma produtora audiovisual em resultado a isso. E eu sinto que nos últimos tempos, nos últimos anos, nos últimos meses, enfim, cada vez eu tenho percebido mais isso, é que eu não tenho tido capacidade de ter ideias sem buscar referências. E é muito bom a gente pegar referências, só que no momento que você não consegue executar um projeto, você não consegue fazer um post no seu Instagram, você não consegue fazer um stories, você não consegue tomar uma decisão na sua vida sem buscar uma referência. Isso não abrange somente a parte de produção de conteúdo, mas também a parte da vida. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma decisão no meu trabalho, eu tenho que fazer uma decisão na minha vida pessoal. Eu me baseio em situações de outras pessoas, eu me baseio em situações de influenciadores X, eu me baseio no que fulano fez na empresa dele, só que às vezes não é o mesmo contexto, você não está nem na mesma situação, você não está no mesmo nível de empresa ou de vida pessoal. Então, eu acho muito importante a gente começar a trazer de volta, resgatar essa ideia de pensarmos com a nossa própria cabeça, sabe? E uma coisa que tem me ajudado muito a pensar com a minha própria cabeça nos últimos tempos é a prática de exercícios e largar um pouco da rede social. Porque no momento em que eu tô imerso em rede social, você entende que é como se fosse um círculo social. Por exemplo, você tem 5 amigos que gostam muito de jogar bola. Cara, consequentemente, um momento ou outro você vai começar ou jogando bola ou assistindo jogo de futebol. No momento que eu mergulho em um ciclo, digamos assim, social, na minha própria rede social, de pessoas que eu sigo, de familiares mesmo ou amigos que eu acompanho, isso acaba me trazendo comportamentos parecidos com um dessas pessoas. Então, inclusive eu fiz um vídeo no meu Instagram um tempo atrás falando sobre isso, que é sobre o microambiente, que existe um ambiente externo, onde a gente vai para a faculdade, a gente vai para o trabalho, a gente tem a nossa família, amigos, namoro, casamento, enfim. E tem aquele microambiente que é a sua rede social. É as pessoas que você segue, é os reels que você vê o tempo todo, é algo produtivo, é algo que você está jogando seu tempo fora. Então, e isso acaba moldando. Tanto que, por exemplo, uma época que eu comecei a correr, que eu morava lá em Santa Catarina, eu comecei a correr. E eu comecei a seguir muita galera da corrida, antes de começar a correr, obviamente. E, cara, começou a me dar uma vontade de correr, uma vontade de correr, uma vontade de correr. Eu comecei a correr. E comecei a treinar, comecei a encaixar uma dieta legal.
Então, tudo isso porque eu tinha um microambiente, que são as minhas redes sociais, alinhadas e lapidadas para conseguir eu chegar no meu objetivo. Por exemplo, eu quero ter um shape, cara, por exemplo, e eu sou um cara que hoje quero ter um shape. Cara, eu só vou seguir gente que faz isso. Eu vou seguir gente que ou tá indo pro lugar que eu quero, ou já tá lá no lugar que eu quero, sabe? Então não faz sentido eu estar consumindo conteúdo, perdendo horas do meu dia só jogando tempo no lixo, já que você vai ficar mesmo algumas horas do seu dia no Instagram. Pega esse tempo e usa pelo menos uma fração dele de forma útil. Mas saindo um pouco dessa aba de incentivo ao consumo de rede social de certa forma, mas também de uma forma muito consciente, o fato de não estar tão por dentro das redes sociais tem me ajudado muito na minha saúde mental, sabe? Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu imagino que quem empreende aí sabe o quão bate na nossa ansiedade, bater pressão todos os dias. Então uma coisa que tem me ajudado muito é o esporte e leitura. E ficar de fato sem fazer nada. Cara, ontem mesmo foi um dia que eu tava meio ansioso, que eu não tava muito bem. Cara, eu fiquei uma meia hora sem fazer nada. Nada, nada, nada. Eu fiquei na minha cama assim, ó, cara, olhando pro nada, só pensando na minha vida. Porque a gente não para pra fazer isso. Tanto que tem aquela frase que a gente tem as melhores ideias no banho. Porque no banho dificilmente a gente tá com o celular. Inclusive um tempo atrás eu tava assistindo a série enquanto eu tomava banho. Porque eu não conseguia ficar sem um estímulo ali, vendo alguma coisa, assistindo, ouvindo. Então, o fato de você fazer um exercício, cara, é um momento que você tira para descansar a cabeça. Você fazer uma leitura também alivia a sua cabeça. Você não fazer nada alivia muito a sua cabeça e te traz mais clareza mental para as coisas que você precisa criar. Então, às vezes a gente tem essa noção de que, eu preciso criar algo, eu preciso pegar uma referência, ficar consumindo conteúdo, consumindo conteúdo. Cara, eu era um cara assim, tanto que se você for ver os meus salvos no Instagram, tem diversos, centenas, se não milhares de publicações salvas que eu nunca nem entrei para olhar, para fazer uma produção. Eu só fingi que eu tava buscando referência e no final eu não tava. Eu tava só mentindo para mim mesmo que aquilo era alguma forma de trabalho, alguma forma de otimizar o meu tempo ou de usar as redes sociais ao meu favor, mas eu não tava fazendo isso de verdade, sabe? E é isso que eu recomendo para vocês. Isso não é um vídeo com o intuito de trazer um ensinamento muito denso, mas é da minha opinião e ver se você também se identifica com isso, a gente poder estar conversando, trocando essa ideia. Inclusive, se isso fez sentido para você, né? Deixa aqui nos comentários se isso é algo que você tem percebido nos últimos tempos, que você não tem conseguido ter criatividade, que você tem se sentido ansioso, talvez, por conta das redes sociais. E parece um negócio muito banal, tá falando, o problema das redes sociais. Só que, de fato, eu comecei a ser atingido de forma muito intensa em relação a isso. E eu creio que tem muitas outras pessoas que também passam por isso. Então comenta aqui, me segue inclusive se você gostou desse vídeo e curte esse vídeo se você gostou também. E é isso, esse vídeo foi mais ou menos E é basicamente isso, esse vídeo foi mais um desabafo. Eu simplesmente larguei a câmera aqui e falei, cara, preciso produzir um conteúdo sem ser o tipo do que eu crio no Instagram, que é de fato eu largar a câmera lá, ler um script, colocar tópicos, definir público que eu quero atingir, enfim. Então eu quis criar algo mais natural, sem muitos cortes, sem muito script, sem muito planejamento. Então é basicamente isso. Espero que tenha ajudado você de alguma forma. E comenta aqui embaixo se isso fez algum sentido pra você, se te ajudou de alguma forma, ou se amanhã você vai começar a usar um pouco menos as redes sociais, ou vai começar a pensar mais, vai ficar mais em silêncio, vai parar pra pensar nas coisas, vai começar um livro novo. Enfim, valeu pessoal, obrigado.